TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo. Eu falo agora aqui do plenário da Câmara, onde vai acontecer a reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como objetivo, olha só, analisar e discutir o desenvolvimento do distrito do Campo Grande a partir do plano diretor da cidade. Quem é o presidente dessa comissão é o vereador Cecílio Santos, do PT, que já está aqui no plenário, e os demais participantes vão se reunir por meio aí do sistema de deliberação remota, à distância, devido à pandemia do coronavírus. Você de casa pode acompanhar essa reunião, que deve ir até às 4 horas da tarde. Fique com a gente, porque é ao vivo. Olá, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a presença dos vereadores e da vereadora Débora Palermo, que compõem esta comissão junto comigo. Está aqui já o vereador Paulo Búfalo, a quem agradeço. Quero também agradecer aos nossos convidados desta reunião, a qual eu declaro aberta como sendo a 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos, criada através do requerimento 194/2021, processo 233-546, né? E ela deve continuar com seus trabalhos por 90 dias, é o tempo que a gente estabeleceu aí para os trabalhos da comissão, e vai recolher informações, né, contribuições de especialistas das secretarias da Prefeitura de Campinas, buscando o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Isso é muito importante em função da gente ter um distrito que é distante do centro, a população carente de políticas públicas, e o nosso objetivo é, recolhendo todas essas informações, condensado num relatório, e este relatório ser apresentado a esta casa e também encaminhado ao prefeito para que conste estas informações do plano plurianual. Então, quero agradecer a presença de todos e passar a palavra ao vereador Paulo Búfalo, que é o nosso relator da comissão, para fazer aí a sua saudação inicial. Paulo Búfalo, bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Cecílio. Boa tarde a vereadora Débora Palermo, também faz parte dessa comissão, está conosco. A Isabel, que trabalha no mandato do Cecílio, é chefe de gabinete, e aos demais convidados e convidadas presentes, que eu ainda não identifiquei aqui, né, mas já quero agradecer a presença e dizer que essa comissão ela já acumulou um conjunto de discussões assim das questões urbanas e ambientais lá do distrito do Campo Grande, as questões sociais também, e que dá a dimensão dos problemas do distrito do Campo Grande, mas de toda a cidade de Campinas. Então, poder contar hoje aqui com os nossos convidados, convidadas, para aprofundar essas discussões a partir de outros pontos de referência, é fundamental aqui para o trabalho da nossa comissão. Então, gostaria de agradecer a presença. Para que não haja dúvida aqui, Cecílio, já quero dizer que o meu olho aqui está com uma lesão, foi uma pequena cirurgia que eu realizei na quarta-feira depois da sessão. Eu fui adiando, mas como tomamos a decisão de fazer, mas mesmo assim eu resolvi manter o trabalho aqui, porque nós vamos agora entrar no mês de maio na reta final e nós precisamos aí de toda a contribuição possível. Então, estou à disposição. Obrigado, Paulo. Isso demonstra o respeito de Vossa Excelência com a população de Campinas, a sua dedicação, né, com o trabalho como vereador. Te agradeço muito, mesmo com esta
pequena cirurgia, aí, essa cirurgia, não sei se é pequena, né? Cirurgia no olho não é pequena, mas está à disposição da população, trabalhando e colaborando aqui com a nossa comissão. Muito obrigado, viu? Quero passar, então, a palavra à vereadora Débora Palermo para a sua saudação inicial. Antes de passar à vereadora, só também agradecer a presença dos nossos convidados hoje e anunciar que estão conosco, né? O pastor Valdé, da Igreja Batista de Campinas. Obrigado, pastor Valdé. O pastor Rodrigo Félix, que também é da Igreja Batista do Jardim Rocim. Muito obrigado. Também a nossa querida mãe de santo, a Marisa Antônia Azevedo, e o padre André, que está aqui também conosco. Quero também anunciar que fazem parte da comissão, além do vereador Paulo Bufo, a vereadora Débora Palermo, também o vereador Gustavo Peta, que está aqui representado pelo seu assessor Adecir, e o vereador Carlinhos Camelô também faz parte aqui da nossa comissão. Por favor, vereadora Débora Palermo, você tem a palavra aí para a sua saudação inicial. Ela não está, não? Ela não está aqui? Perdão, gente, eu pensei que a Débora estava aqui conosco na reunião, mas ela não está. Então, quero passar a palavra ao Adeci, que é assessor do vereador Gustavo Peta, para fazer aí a sua saudação em nome do vereador Gustavo Peta. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Positivo. Bom, queria, aqui, em nome do vereador, agradecer o convite, né, ele como membro da comissão, e parabenizar todo esse trabalho que tem sido a segunda reunião que eu acompanho representando o vereador, e tenho acompanhado também a repercussão dos trabalhos dessa comissão na região do Campo Grande. É uma região importante para a cidade, muito, necessita de muita coisa ainda, muita coisa precisa ser feita, mas essa comissão vem de encontro a essa necessidade. Então, vou ser breve aqui e dizer que o nosso gabinete, assim como toda essa comissão, está à disposição para poder atender a todos e a todas da região. Saudar todos os convidados aí, desejar uma ótima reunião a todos. Obrigado. Obrigado, Adeci. Nosso agradecimento aí ao gabinete do vereador Gustavo Peta. Quero passar, então, a palavra ao nosso convidado de hoje. O primeiro convidado de hoje a fazer uso da palavra vai ser o pastor Valdé. E quero fazer mais um agradecimento e esclarecer a população. Por que nós estamos convidando nesta comissão os representantes, nossos pastores e padres do segmento religioso? Eles estão presentes no território, as igrejas desenvolvem um trabalho muito importante de acolhida, de dar esperança ao povo na região do Campo Grande, e eu que vim das comunidades não poderia deixar de escutar o segmento religioso presente naquela região, assim como em toda a cidade, as igrejas fazem um trabalho de prestação de serviço e de parceria com o poder público muito importante. Então, espero ouvir dos senhores esta contribuição valiosa de quem está no território, conhece a região, conhece a população e sabe das dores que a gente passa nos vários rincões da região do Campo Grande. Então, muito obrigado, pastor Valdé, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Acho que ele caiu da reunião. Acho que não, ele está presente aqui. Pastor Valdé, está nos ouvindo? Ele abriu a câmera e depois fechou a câmera. Eu não sei se ele está nos ouvindo. Então, enquanto o pastor Valdé se organiza ali, ele voltou. Pastor Valdé, o senhor tem a palavra. Está nos ouvindo? Precisa abrir o microfone. Está uma... Isso. Vai chegar uma mensagem para o senhor clica em cima dessa mensagem para abrir o microfone. Feito aí? Sim, agora sim. Ok. Bem, obrigado. Boa tarde a todos aí. Que bom participar dessa reunião. Eu sou, como você anunciou, eu sou o pastor Valdé aqui da Batista do Jardim, no Jardim Rocim, Campo Grande aqui.
E, na verdade, eu já estava ouvindo vocês desde o começo, como eu estou no trabalho aqui trabalhando, e quero ouvir e também quero ouvir quais são a gente tem muita necessidade aqui do Campo Grande, de muitas coisas, inclusive de uma das praças que eu vi lá no Maracanã, e eu sei que vai abrir mais praças, sei que essa é uma das propostas do Cecílio, aqui para o Jardim Rocim. Princesa, Jardim Rocim, Monte Alto e Satélite Tires 4. São 4 bairros interligados. E eu sei que um dos sonhos desses 4 bairros é uma praça ali para a gente exercitar para a população. Eu sei que há muitas coisas. E, na verdade, eu estou participando também porque estou me oferecendo para ajudar a ver a minha região crescendo em todas as áreas. Tá bom? E vou ouvir vocês aí no debate e na medida que eu puder expor o que eu penso em relação ao que eu penso e que tem que ser feito no Campo Grande, eu vou entrando, se houver permissão, e vou dizendo para vocês. Mas para mim é um prazer estar com vocês e queremos ver, assim como o Cecílio, queremos ver o Campo Grande crescendo. Tá bom? Obrigado, Cecílio. Obrigado, viu? Obrigado, pastor Valder. É sempre uma satisfação contar com a sua participação. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos sim de áreas de lazer na região, e esses bairros onde o senhor citou é uma carência muito grande, não tenha dúvida. Eu vou ouvir, pastor Valder, os demais convidados, e aí os vereadores farão as perguntas, depois a gente volta para o senhor também aí fazer mais algumas contribuições, tá bom? Quero então passar agora a palavra. Está conosco aqui o pastor Rodrigo. Eu acho que ele não está aqui na sala com a gente ainda, né? E a nossa querida Mãe de Santo, Mãe Marisa, está conosco? Eu acho que ela também não está conseguindo acessar, não está aqui na sala ainda. Então, se os dois não estão, eu queria passar para o Padre André. O Padre André vai nos fazer uma apresentação, né, Padre André? Então, quero passar a palavra ao senhor e por até 15, 20 minutos para o senhor fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Cecílio, como vereador que preside esse nosso encontro de hoje, de modo especial dessa comissão do Campo Grande. Se eu não me engano, também presente o vereador Paulo Búfalo, pessoal aí da assessoria da técnica que contribuiu para nos ajudar a apresentação, o pastor Valder, né? Se não pronunciei errado o nome, desculpe, mas uma saudação especial para o senhor e os demais que compõem, que estão presentes. Eu agradeço, Cecília, a oportunidade de estar podendo falar aqui com vocês nesse estudo, como você bem salientou na sua fala inicial, a importância da fé na região do Campo Grande. Principalmente num mundo marcado por tanto desencontro e por tanta falta de irmãos e irmãs se darem as mãos e estarem unidos no projeto do Criador que o Papa Francisco chama de Casa Comum. E a história do Campo Grande passa pelas comunidades eclesiais de base, ou seja, a SEBS, da qual você é filho, da qual você testemunha a sua fé e também o diálogo entre as pessoas. E eu gostaria de, então, agora colocar aqui para vocês o slide. Pelo que eu entendo, o slide eu não vou conseguir vê-los mais. A hora que eu clicar aqui, se acontecer alguma coisa, eu peço que vocês me interrompam aí e me falem algo. Vamos ver se entra aqui. Entrou, né? Ah, não, aqui aparece aqui um pouquinho do lado. Estou aprendendo um pouco mais o Zoom. Temos usado uns outros e quando a gente está no Zoom, geralmente tem alguém que já está fazendo lá. Agora aqui, à frente vai ser a primeira vez. Mas vamos lá. Gente, eu gostaria de falar a importância da contribuição da história e presença de lutas através da fé na região do Campo Grande. Agradecer também ao meu xará André Bourdion, que me ajudou aqui, que ele tem o arquivo de fotos,
Até eu fiquei até contente de me ver um pouco mais novo na foto ali, não é? Mas que a coisa vai ficando melhor, mas que bom. E a importância seria esta, né? Entender um pouquinho a formação do Campo Grande. E até já que nós estamos falando aqui de lideranças religiosas, uma fé sem memória, como nos diz as Escrituras, e faz questão Jesus de mostrar que do Pai ele veio, do Pai ele se encarnou, ao Pai voltou e do Pai nos enviou o Espírito, significa que nós não podemos esquecer a nossa memória, a nossa identidade. E essa região tem uma identidade religiosa muito forte, e social, e política também, e as três interligadas, não numa questão partidária, mas na questão da beleza do que é a palavra política, e também a questão de política pública, ou seja, pessoas inseridas para o bem da vida humana. Então eu gostaria de poder falar um pouquinho, no primeiro momento, sobre as memórias do Campo Grande. E eu vou falar com base nesse livro, Memórias do Campo Grande, uma história de lutas e religiosidade da região às margens da João Bosco do Lope. E é interessante porque esse livro, que foi organizado, se eu não me engano, professor da Universidade Católica nossa, PUC, a professora Ivete Cardoso do Carmo Roldão, juntamente com o professor Arnaldo, Antônia Alzenira, a Rosana, se eu não me engano, aqui do satélite Irizum, a Elizabeth Malaquias, o Arnaldo é ali do seu bairro, né, Cecília, do Rocinho, Casa de Mediações, diretor da escola ali, né? Então, é interessante porque eles reuniram fatos, histórias que foram sendo contadas. E isso é muito significativo, por quê? Porque, já que nós estamos partindo da religiosidade, a Escritura, a Bíblia, não é um livro mágico, mas é um livro de fé da história do povo de Deus. E a transmissão oral que o judaísmo fazia. Depois sentiu a necessidade de registrar, como também depois do Evangelho do Novo Testamento. Então, é interessante que a pedagogia bíblica da história do povo da região do Campo Grande é pedagogia bíblica porque eles, os autores, vamos dizer assim, me permita com ousadia, usar entre 100 aspas mesmo, o Evangelho do Campo Grande, nós podíamos chamar esse livro Memórias do Campo Grande, porque traz a história de como esse povo se organizou, lutou e vai transmitindo oralmente e agora também registrado. Esse livro que foi feito pela editora Santuário e que foi feito o lançamento do seu livro numa tarde de verão, de dezembro, na comunidade de Dom Oscar Romero. Eu me lembro da presença do Padre Barreiro, que junto com a professora Ivete tiveram a ousadia de levar à frente, colocou a editora Santuário para que pudesse colaborar, e também a presença de tantos leigos e leigas, padres religiosos que fizeram parte dessa história, que puderam estar presentes. Então, lotando a Dom Oscar, foi feito esse lançamento. E cada paróquia, cada comunidade e da região não foi vendido, foi doado o livro para que pudesse distribuir para todos, né? E assim o fizemos. Por quê? Porque no prefácio dessa obra, é interessante que foi feito pelo padre Oscar Beoso, historiador e teólogo, de grande participação na teologia da libertação, qual é a característica dessa região, na sua eclesialidade. Ele destaca duas coisas importantes do que ele ouviu nos relatos, e o que ele estudou do que lhe deram. A região, o Campo Grande, é marcado por desbravadores e movimentos reivindicatórios. A própria foto que nós temos da João Bosco do Lope é a marca de uma reivindicação muito forte, que depois eu quero tratar. Porque o pessoal acha que não tem memória, não tem história, que foi uma grande ação da Prefeitura de Campinas. Não foi, não. Foi uma grande reivindicação da população à Prefeitura de Campinas. Eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração, principalmente num tempo em que a política partidária preocupa-se muito mais em apagar a história e fazer um povo sem oportunidade de conhecimento e pensamento, e muitas lideranças religiosas também, para que se cresça aquilo que querem e se esqueçam o caminho percorrido, e assim não consegue se ter um futuro. Ele coloca, claro, aqui foi atualizado 190 mil habitantes, falei isso a partir, se eu não me engano, de uma das duas primeiras falas dessa comissão, uma urbanista apresentava. Então colocamos uma variante aqui para mais e para menos, mas na época, em 2011, era apontado que era uma população de 150 mil habitantes. Mas vários bairros já formados já aumentaram esse número. Aqui, a grande marca que ele coloca e que é apresentada nos relatos é sempre a penúria de políticas públicas, infraestrutura,
no saneamento, no transporte, na saúde e na educação. Mas ele aponta um dado positivo, que as pessoas que vieram morar na região do Campo Grande, trazendo a sua fé, reuniram em comunidades eclesiais, base, ou seja, não é algo que vem do lado de cima, das regras do Vaticano para que se cumpra, ou do arcebispo, mas que vem do Evangelho reunido no meio da comunidade ao celebrar a Eucaristia, rezar juntos e manifestar a sua fé. Isso se torna muito bonito, porque a fé, junto com a realidade, mostra um grande movimento de Deus, que é a encarnação. O Natal não é uma festinha para a gente ganhar presente, não. Muito menos uma festa de bom coração. É a festa do coração de Deus que se une com o coração humano. E isso é importantíssimo para compreender a identidade e a inserção da Igreja na política. Não requisitando para si espaço de poder, mas requisitando a vivência do espaço público para todos. E ele destaca, o Padre Beoso, também uma coisa muito interessante. Que, através da leitura popular da Bíblia, juntamente com o livro do Êxodo, o Deus libertador que escuta o clamor do seu povo e se põe não acima de todos, como foi um jargão muito mal feito, mas um Deus no meio de todos. Um Deus no meio de todos muda toda a configuração de diálogo, convivência, fé e de política. Porque não se usa o nome de Deus, mas é Deus que se insere no meio do seu povo. E aqui o Padre Beoso destaca que era muito forte na fala das comunidades eclesiais de base. Jesus de Nazaré junto aos pobres. Lucas 4, 18 a 21. Sim, é bonito que na história do Campo Grande, esses grupos desbravadores e reivindicadores da fé, a partir da Escritura e da Palavra de Deus, vão fazer grupos de grande atuação política, pública, que são o grupo de mulheres, a irmã Genô, que está sendo preparado, você também faz parte, né, Cecília, do livro sobre a irmã Genô, que tem um testemunho muito grande, reunir as mulheres para que, fazendo seu artesanato, conversavam sobre situações políticas, situações da vida, situações de melhoras, e assim faziam um trabalho de conscientização. E é importante isso, que as mulheres que passaram pelo grupo de mulheres, certamente deram grande contribuição para que se combatesse o feminicídio hoje tão divulgado, tão grande novamente, pelo testemunho que elas faziam. O grupo de jovens da Pastoral da Juventude, a PJ, jovens inseridos na inserção pública, eu me lembro de ter encontrado na frente da minha casa uma pessoa que parou e falou: padre, você me conhece, eu moro no Florense 2, hoje eu estou em outra denominação religiosa, mas a formação política, social, religiosa e humana que eu recebi nas comunidades eclesiais de base, junto com a Pastoral da Juventude, é que marcam agora o caminho que eu tenho feito e tudo que eu tenho entendido na atuação social e até na minha formação acadêmica, que hoje me tornei um professor. A presença da Pastoral da Criança, que surgiu no Paraná. Quantas mães aprenderam a cuidar dos seus filhos, a alimentá-los melhor, a educá-los melhor, a partir do encontro da Pastoral da Criança, que chamava Celebração da Vida, onde se pesava a criança, se fazia um acompanhamento nutricional, ajudava a partir de alimentos simples do cotidiano, do dia a dia, acessíveis, a uma alimentação saudável, como a multimistura, que era entregue para as mães. Muitas crianças saudáveis se tornaram homens e mulheres fortes, robustos, que têm a sua atuação no Campo Grande, nessa sociedade de Campinas. Muitos passaram do Campo Grande da Pastoral da Criança. E de modo especial também, a vocação consciente da participação eclesial e social das comunidades de base do Campo Grande, nós podemos fazer uma bonita afirmação, bíblica e teológica. É o povo de Deus presente na região do Campo Grande. Eu queria destacar, então, agora, algumas conquistas eclesiais significativas. Entre elas, nós temos a Avenida João Boi do Lopes. Aqui nós temos uma foto, onde tem a formação de lideranças, a do meio, onde se preparavam os levantes da procissão para reivindicar aí a Avenida João Boi do Lopes. E é interessante porque, com a participação dos conselhos populares de políticas públicas, nós conseguimos ver que tivemos a João Boi, creches, escolas, postos de saúde. Esse caminho, então, historicamente percorrido pelo povo de Deus presente no Campo Grande, com leigos e leigas, religiosos e religiosas, articularam mais de 31 comunidades de fé, espalhadas por toda a região. E
arraigados nos bairros, para que se possa testemunhar a vida plena, como temos em João 10:10. Uma grande e ousada para a época pastoral urbana, que foi engajada e impactante na vida pública da cidade. Depois dessa pequena visão geral do Beoso, nós temos aqui, então, a partir do que eu já apresentei dos autores, os capítulos que descrevem o que ocorreu fortemente na década de 80 e 90 no Campo Grande. Depois, posteriormente, duplicada a Avenida João Baido Lopes. Estão registradas, não somente nesse livro, mas também nas atas de comunidade, no livro Tombo Paroquial, da nossa paróquia de Jesus Cristo Libertador. Eu queria destacar alguém que está na foto, bem ao lado da formação de liderança, com os cabelos brancos, que é o padre Ferraro. Padre Ferraro, que é teólogo e presbítero na nossa arquidiocese de Campinas, junto com o padre Sal, que está abaixo. O que ele fazia de interessante? Não tinha um padre que vinha determinar o trabalho, mas vinham padres para servirem as comunidades, organizá-las e as lideranças leigas terem presença atuante, e também com uma equipe de religiosos. Então, ali, juntamente também com a PUC, nos seus projetos de extensões, fizeram com que as demandas sociais e a política pública, que eram urgentes, fossem ampliadas e tivesse uma sinalização e fossem ouvidas. Outro destaque que eu quero dar também é como, por exemplo, o Delta A, que está desativado ali no satélite Iris 1, onde, dentro do processo migratório, muitas pessoas ficaram ao redor e tiveram-se expostas à questão de gases nocivos, também a exposição diante do perigo de combustão. E ali foram depois retiradas e ali feito o que precisava ser feito com a segurança diante do Delta A. Contudo, o problema só mudou de lado, do satélite 3, onde está o Delta B, que ainda necessita, acredito eu, muito acompanhamento até para aquela população. E o Delta B vai impedir, evidentemente, que ali é onde tem campo de expansão do satélite 3, não possa ser com moradias, mas acredito que é algo, talvez ambiental, como falava-se aqui também é um estudo, mesmo que seja uma área rural, é pensado com muito cuidado. Interessante aqui, dentro dessas famílias, eu queria destacar o Campo Grande é formado por um processo migratório, isso não pode ser esquecido. E aqui eu quero falar com uma certa crítica à nossa cidade também depois, pelo seguinte: o processo migratório que fez o Campo Grande foi o processo migratório do nosso país que era marcado por busca de condições melhores de vida. E a maioria vindo da região norte e da região nordeste. Então, eu me lembro uma vez na comunidade de São Marcelino, satélite Iris 1, numa viela, não tem nem como errar. Você entrou aqui pelo semáforo do posto Shell, ali na frente do satélite Iris, desceu a primeira direita, vai reto até o fim, leve curva à esquerda, rápida, e ela seria a comunidade lá no meio. Mas ela era chamada Comunidade Povo de Deus. E eu me lembro que num dia de uma celebração lá, quando fazia parte da nossa paróquia Jesus Cristo Libertador, eu perguntei quais são os estados que estão aqui presentes. Passamos um ao Nordeste. Com exceção do Sergipe, todos os estados nordestinos se faziam presentes naquela missa. E o satélite 3, eu destaco que tem muita região também do norte do nosso país. Outra presença forte migratória são os paranaenses, que vão para São Paulo, de São Paulo vêm para Campinas. E também os mineiros. Veja, conhecendo e estudando a fé, a religiosidade do Campo Grande, conseguimos entender que não é uma população que nasce no município de Campinas, mas é uma população que vem formar o município de Campinas. E é interessante isso, e eu digo por quê? Porque Campinas, na sua região periférica, não foi preparada, mas ela foi povoada pela necessidade da mobilidade urbana e também o anseio de condições melhores. E ela não foi acolhida pela princesa do oeste dos barões do café, que prossegue até hoje esquecendo, ignorando a força que é a participação da região do Campo Grande na sua economia e na sua história. Eu acho interessante porque eu lembro o professor Rui de História, na Teologia na PUC Campinas, como ele falou que Campinas sempre teve uma dificuldade com quem veio de fora para a sua cidade. E sempre tratou de uma outra forma. E a região do Campo Grande confirma isso. E tanto confirma,
é mais fácil nós vermos políticas públicas bem organizadas e feitas em outras regiões da cidade do próprio Campo Grande. E toda vez que eu precisava ir para o centro da cidade ou outra localidade, ô padre, onde é que é a tua paróquia? Ah, minha paróquia é na região do Campo Grande. Onde fica mesmo? Só confirmava. Nunca escutei uma pessoa da região central que sabia onde era o Campo Grande. Eu não estou querendo fazer ênfase, não. É uma constatação bem real. Por isso que eu achei bonito destacar a princesa do Oeste dos Barões do Café. É uma mentalidade que gera uma mentalidade descartável e exclusória. Ilusão nossa, querer associar isso com o Barão do Café. O Barão do Café pensa no seu café. Ele não pensa muito em quem vai trabalhar para ele, não. Mas teve uma comissão que, quando começou a mexer a duplicação de João Boy do Lopes, esse era outro fato que eu quero destacar, que nós vemos aqui algumas fotos de conquista, uma comissão se organizou e foi até lá. Melhor, até onde você está, Cecílio, na Câmara Municipal, recebido pelo vereador José Carlos Farias, também do Partido dos Trabalhadores, a mostrar a necessidade que precisava se conhecer a região periférica e ter uma ligação digna que os levasse com segurança. O fato mais bonito que vem à religiosidade foi quando o padre Ferraro, com os padres ali, com todo o povo de Deus do Campo Grande, juntou a sua piedade popular com as velas em procissão até o palácio da prefeitura. E lá, através de uma fé libertadora, fez uma grande movimentação ao qual houve, então, o asfaltamento da João Boy do Lopes, que não parou por aí, que depois continuou se fazendo mais movimentos, manifestações, para que houvesse a duplicação. Então, nenhum candidato pode ter a ousadia de vir à região do Campo Grande, fazer alguma promessa política, qualquer instância que seja, dizendo que eles que melhoraram. Não, foi o povo, que aqui foi conquista popular. É uma identidade que não pode ser tirada de Campinas. Um exemplo que eu vi no livro, que eu achei muito interessante, é também aqui na V8, como o pessoal relatava, choveu, era se arriscar, querer passar o atoleiro da V8. Ou seja, como que um povo, uma população dessa de Campinas, ficava longe de uma infraestrutura? Mas o povo foi formado pela campanha da fraternidade. É outra marca forte do povo de Deus aqui, porque conscientizou, fortificou lideranças populares. Aqui que é bonito, fala isso aos meus amigos pastores aqui, ecumenicamente. As lideranças populares não se identificavam por um credo, mas pela fé. E vemos isso em Êxodo 2:24. A ação desse povo ecumenicamente é o que chegava uma oração bonita ao coração de Deus, que escutava o clamor do seu povo que sofria e caminhava junto. Através de cartilhas populares, como também da irmã Genô, Cecílio, que um dia você me presenteou com ela, eu achei que foi um presente, não vou devolver não. Ou seja, políticas públicas de um povo consciente, que se fez ouvir, incomodou singularmente prefeitos de Campinas, como Magalhães Teixeira e o Chico Amaral. Houve e existe muitas comunidades católicas evangélicas nessa região, no contexto histórico hoje. Contudo, nem tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, existem também aqueles que são contrários a uma adesão como essa do evangelho. Mas o Espírito Santo acha caminhos melhores que os seus ministros. Reaviva e cria de formas ecumênicas a atuação da vida humana e do Deus presente na sua criação, e o Campo Grande é a extensão, não, é a criação de Deus. A pedagogia libertadora do Paulo Freire também é algo que marcou muito a evangelização popular dessa região. Essa pedagogia libertadora, em que não se via o proselitismo religioso de conversões, mas sim uma educação popular que, a partir do conhecimento que as pessoas haviam e tinham, pudesse-se acontecer as transformações e superar a desigualdade do descarte e a fé polarizada e ideológica do descaso humano. Essa é a parte histórica, não pode ser esquecida, que eu acho que é importante que a comissão leve em conta em tudo que for fazer política pública, e essas lideranças, não somente de padres e pastores, mas também lideranças leigas das nossas comunidades, durante o processo, devem fazer parte. Aqui é uma foto do lixão, né, para a gente ter um registro histórico, ali do Delta 1, no alto ali do... Hoje tem aqueles galpões e a comunidade de São Francisco, né? É mais ou menos essa região ali. É do posto Shelf, uma referência boa. E como era John Boy, olha que bonita a faixinha. São tantos mortos, são tantas cruzes e nenhuma duplicação.
Aqui, como o pessoal fazia... Aqui é a foto que eu falei para vocês, olha. O dia que Campinas foi o dia mais iluminado para Campinas, não é? Foi aqui. Algumas fotos de conquistas populares também aqui, que nós temos como centro de saúde, escolas, como foi falado. Agora, rapidamente, eu queria dar um enfoque para a atualidade. Eu não sei quanto tempo foi estar me controlando, eu peço mais uns 4 aí, se puder estourar o tempo. Segundo momento, uma breve análise a partir da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Depois a foto do Papa Francisco, ou melhor, o Xará brilhantemente colocou a foto do Papa Francisco, como eu citei na preparação, porque é um Papa que conhece as periferias. Na Argentina ele não ia de carro não, ele pegava o metrô, pegava o ônibus, passava o dia, os projetos sociais com o povo, sem intermediários, conhecer a vida humana. Outra coisa bonita aqui que eu queria mostrar, que o símbolo nos ajuda a ver e entender, é o tema da campanha. O tema da campanha, que Cristo é a nossa paz, o que era de dia fez uma unidade, juntou com essa campanha da Fraternidade 2019, onde todo mundo, olha, aqui não está falando qualquer religião que cada um está seguindo, mas são todos para que vivam políticas públicas. Porque o grande objetivo da campanha da Fraternidade esse ano foi que nós possamos ter uma conversão das religiões, porque essa campanha foi preparada das igrejas do CONIC com a Igreja Católica. Então, significa que as religiões precisam se converter a, politicamente, conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito simples, ela não é mágica, ela é clara e real. É a convivência fraterna, solidária e humanizadora. Isso o Papa Francisco tem empenhado muito grande. Eu vou tentar mostrar aqui, por exemplo, a Laudato Si. O Papa Francisco tem dialogado com todo mundo. Também a Fratelli Tutti, que é uma mensagem que são cartas abertas, não para a igreja, mas para o mundo inteiro conversar. E é bonito como foi feito esses documentos. Ele ouviu cientistas, ouviu religiões muçulmanas, judaicas, protestantes, ortodoxas, e assim escreveram em comunhão esse livro Laudato Si e Fratelli Tutti. Outra coisa que é interessante é que o Papa Francisco, juntamente com o sistema da campanha, tem alcançado efeitos práticos, onde ele não é o centro. Isso é bonito. Ou seja, peguemos como exemplo a União Europeia. A União Europeia é a cúpula do clima. O Biden, presidente americano, que tem um contato muito direto com o Papa Francisco, antes mesmo dele ser presidente americano, mostra que a preocupação ambiental, ecológica, os empregos que estão querendo ser gerados nos Estados Unidos, serviços públicos que eles não tinham, vem por conta desse desenvolvimento do futuro humano. E tratando questões de mudança de época. E assim nós estreitamos os laços. Uma política pública, mas uma política humana, onde o ser humano é visto dentro da criação e todos e todas, independente do credo religioso, são filhos e filhas de Deus. Agora, no nosso país, eu também acho, até na nossa própria região, o commodity religioso precisa ser revisto. Nós não podemos mais ver as igrejas que oferecem um produto. As igrejas têm que oferecer misericórdia e compaixão e inserção na vida do povo, criando fraternidade. E aqui eu aproveito para dizer que o assistencialismo não pode ser sustentado por nós. A demanda da fome, a urgência de socorrer as necessidades imediatas existem, mas nós precisamos construir caminhos fecundos de superação do descaso político e social. Lembro aqui rapidamente a Fratelli Tutti número 15. O Papa diz o seguinte: a política deixou de ser um debate saudável de projetos, desenvolvimento bem comum, se tornou um marketing, e isso será muito fácil para a destruição do outro. Ele vai dizer também na Laudato Si, o número 178. O drama de uma política focalizada em resultado imediato, quando a população é consumista, não responde ao interesse eleitoral. Os governos não se aventuram em criar medidas eficazes. Vejamos a Covid-19. É o grande exemplo, porque nós erramos e patinamos vendo outras nações. E temos condições para fazer algo correto. Processos políticos transparentes, de diálogo, na Laudato Si 182. E o lugar das políticas pensadas e debatidas com os interessados. Aqui eu parabenizo a comissão por estar fazendo esse caminho. O Papa cita isso no 183 da Laudato Si. Esse link, Papa Francisco, as campanhas da fraternidade, na nossa paróquia Jesus Cristo Libertador, com 70 pequenas comunidades, fizemos esse engajamento, fizemos ampliação desse trabalho.
e a compreensão e superação do jargão política não se discute, não gosto de política, política é suja, começaram a dar lugar para se compreender como funcionam as políticas públicas. E, paulatinamente, a presença da sociedade e da reivindicação popular. Não trata-se de ver e julgar e agir sólidos numa sociedade fragmentada e polarizada, politicamente e religiosamente. E, assim, vermos o que está estruturando o nosso país, a nossa cidade, a nossa região, um retrocesso de conquista, principalmente da vida humana. Aqui eu faço uma crítica aberta, para nós católicos e também para os neopentecostais. Diante da Covid, o nosso erro foi a preocupação de missas e cultos, porque promove aglomeração, contaminação e morte. Ao invés de estarmos inseridos com Jesus e com Jesus nas dores e necessidade de sofrimento humano, no encontro da fome, do desemprego, assegurar condições dignas de lockdown, ao invés de falar que a pessoa tem que trabalhar para não morrer de fome. Isso é inaceitável. É um pecado que clama no céu. Porque um lockdown inteligente nos levaríamos à conscientização dos cuidados preventivos, garantia do trabalho, condições de alimentação, acesso à tecnologia, estruturas públicas, e vou dar o grande exemplo para nós de contaminação da região: ônibus higienizados. A campanha da fraternidade, então, nos possibilitou ver tudo isso. Ver como a igreja precisa ter uma inserção humanizadora. As igrejas, ao invés de espaço de conversão, de dinheiro e de poder. Os que precisamos superar questões localizadas do Campo Grande. E assim se torna unívoca. Desemprego. Esse dia eu fui acordado 6 horas da manhã com pessoas passando fome, porque estão desempregadas. Transporte público acessível e funcional. Vocês colocaram aqui da importância que existe do BRT, mas também como tem que ser interligado aos bairros. E vamos chegar a um consenso. No mundo tão avançado, o BRT já é ultrapassado, nas metrópoles já é ultrapassado. Desculpe, nas megalópolis. E na nossa metrópole também, porque não se torna tão seguro e não se torna algo ambiental. Isso que eu queria também salientar, a partir do texto de Efésios 2,14, que é o texto bíblico da campanha, a palavra da Pax Romana, dizer que nós temos uma Pax Campineira. E a Pax Campineira traz um contexto que a região do Campo Grande precisa esquecer a política, precisa receber política pública imediatista, e aqui nós temos desvio. Olha, eu não quero fazer aqui uma CPI, mas acho que nós avaliarmos aqui muitos empreendimentos públicos e parcerias que muitas vezes a R3 pode estar ali, nós vamos descobrir muita coisa que precisamos rever. E que precisamos sair do perigo da corrupção. Isso, pensar em lideranças de fé, tirando a tentação do commodity religioso, possibilitar políticas construtoras de oportunidades. Vamos tratar melhor a questão ambiental dos córregos, que tem o perigo, a poluição e nocividade. Nós vamos trabalhar com os recursos humanos, o posto de saúde, onde enfermeiros, médicos sejam bem remunerados, tenham insumos, um bom tratamento para a população. E valorizar o Instituto Federal, que foi uma conquista, né, Cecília? Nós tivemos você, eu não me lembro o nome dos pastores, mas houveram pastores nas reuniões, porque eram reuniões de rodízio, mas também o pessoal, a Sueli, o pessoal ali, do Satélite 1, associações de moradores, ampliar isso, um transporte que não seja remendo, que não seja pensado somente em fazer o trajeto e ganhar dinheiro, mas um número da população. Ou seja, nós precisamos nos envolver. E, por fim, levantando essas questões, como as pessoas podem estar engajadas, como eu tenho visto a conquista do posto de saúde do Cosmos Sírios, onde a comunidade reverteu metade do seu terreno. Eu me lembro, foi uma quinta-feira santa, que nós fomos brigar no 6º andar da prefeitura com o engenheiro que estava fazendo a sua corrupção junto ao momento para que se tirasse tudo dali, não se fizesse nada. Então, conquistas populares recentes, coisa de 6 anos atrás, que as comunidades ainda se fazem engajadas. Isso que eu só vejo um caminho, evangelização na nossa igreja aqui no Campo Grande, principalmente na nossa paróquia Jesus Cristo Libertador. Continuamente o processo de escuta, diálogo, tomando forças ecumênicas, sociais, políticas para a vida digna e plenitude. Eu gostaria de encerrar dizendo a seguinte frase: o histórico de lutas nem sempre se fez vitorioso, mas sempre se fez vivo e atuante.
também lançando sementes que voltam a florir e frutificar, nos tempos de agora e vindouro. O povo de Deus no Campo Grande é marcado por história, desafios, lutas, desilusões e também muitas conquistas. Obrigado pela oportunidade aqui de falarmos do povo de Deus no Campo Grande. Se alguém quiser ter a bibliografia, texto base da CNBB, São Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, e Memórias do Campo Grande, uma região de lutas, religiosidade, na região às margens da John Boyd. Obrigado, minha gente. Muito obrigado, Padre André. Muito bom sua reflexão, seus apontamentos, né? Nos reaviva a memória, quando o senhor falava destas manifestações com as cruzes, das quais eu participei, me emociona ver que essa memória está viva e o senhor traz ela à tona. Muito obrigado, viu? Me deixa emocionado rever toda essa história, que continua, como o senhor disse, ela floresce, dá frutos e continua presente na luta do povo. Muito obrigado, Padre André. Eu quero passar a palavra ao pastor Rodrigo, antes só fazer constar aqui a presença da vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, que esteve aqui conosco, justificou que precisa sair, tem uma outra agenda, mas deixa aqui os cumprimentos aos nossos convidados e aos trabalhos desta comissão. Muito obrigado, vereadora. Quero passar, então, a palavra ao pastor Rodrigo Félix da Cruz, da Igreja Batista Restauração do Jardim Rossim. Pastor Rodrigo, muito obrigado pela presença. O senhor tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado. Muito boa tarde aí a todos que estão acompanhando essa bela iniciativa a respeito da região do Campo Grande aí. Agradeço aí a todos. Eu sou pastor na Igreja Batista ali no Jardim Rossim, moro no Campo Grande desde 1989 e fico muito feliz em poder perceber que de alguma maneira essa região tem obtido ao longo dos anos relevância. Estamos fugindo de um estereótipo, né, de violência que era muito caracterizado há uns anos atrás, quando se falava dessa região. Então, fico muito feliz, muito honrado de poder participar disso. Agradeço ao Cecílio aí, que nós já nos conhecemos há tantos anos, e feliz por ver toda essa movimentação. O que eu gostaria de salientar, muitas coisas foram muito bem colocadas pelo Padre André, então eu vou ser mais sucinto, eu diria, né? O sistema público, ele precisa, né? Ele tem por todo o cuidado e responsabilidade que há, ele tem a necessidade de ser um pouco mais burocratizado, né? Até porque a gente sabe do nível de prestação de contas que há, de toda a estrutura que demanda isso. Então, é um tipo de situação que exige isso tudo. No entanto, a gente que está na outra ponta aqui, né, tentando trabalhar assim como a Igreja Católica faz muito, tentando trabalhar um pouco mais aqui no chão da vida, observando as necessidades e sem dúvida atuando de uma maneira emergente diante dessas necessidades. Existe um hiato, né, entre esse tipo de ação solidária e social e a capacidade, né, que a política acaba tendo de movimentar essas coisas. É óbvio que nós sabemos de tantos e tantos trabalhos, né, desenvolvidos pela Prefeitura de Campinas, especificamente, né, no intuito de tentar alcançar famílias e chegar a esses lugares. No entanto, eu acredito que pelo tamanho da cidade e evidentemente pela quantidade de demanda social que nós temos ainda a desbravar, isso acaba tornando o processo um pouco mais lento e
até natural que seja assim. Então, o meu pensamento é que talvez, um pouco de fora da política, né? Não conheço nem um pouco de como funciona essa grande máquina pública, alguma iniciativa que aproxime e que consiga conversar um pouco mais com a emergência da situação, né, social, principalmente aqui no Campo Grande, né? Para dar um exemplo e ficar um pouco mais claro, nesse tempo de pandemia nós desenvolvemos algumas ações ali na região. Por exemplo, temos lá uma alimentação gratuita, sextas-feiras, estamos atendendo ali 150, 200 famílias toda sexta-feira, com uma alimentação pronta, porque uma vez entendendo que começamos a entregar as cestas básicas e quando ia chegar na casa das pessoas, elas não tinham gás, elas não tinham água, elas não tinham energia elétrica. Então a gente criou um outro modelo onde a gente conseguiria entregar um pouco mais pronto ali, uma vez que a coisa ia ficando mais difícil cada vez que você vai se engajando dentro dessa realidade. Por conta desse projeto, eu tive conhecendo mais de perto um programa que está lá dentro do SEASA, que é o ISA, se eu não me engano é isso. E fiquei encantado com o trabalho, um trabalho magnífico de distribuição de alimentos, fiquei muito feliz. No entanto, os critérios para que você consiga participar, né, ali dentro do ISA, eles são muito difíceis, né? E eu entendo, porque precisa ter toda uma seriedade e uma validação, né, de projetos associados ali, de modo que isso seja assertivo e que não haja nenhum problema para que se cumpra o propósito ali que é estabelecido. Então, resumindo a história, não conseguimos aquela ajuda nesse momento, não conseguimos nos cadastrar, até porque tinha uma dificuldade. Eles têm uma regra que acho que não contemplava igrejas até o momento em que eu estive lá. E então isso é um dos exemplos de que até as boas iniciativas e estruturadas da maneira que elas precisam realmente ser, porque não é só a gente olhando para a nossa mão aqui trabalhando. Eu entendi muito bem como ela colocou e por que de não conseguirmos esse incentivo, porque realmente ela precisa se respaldar de uma série de coisas que muito provavelmente, se fosse eu ou cada um daqueles que nos acompanha que cuidasse e gerisse esse trabalho, iria querer ter o mesmo cuidado, né? Porque a gente vive em um país que, infelizmente, a corrupção é algo estrutural e a gente precisa combater isso, inclusive se colocando no lugar dessas pessoas, entendendo as demandas e sabendo que burocracias às vezes são criadas justamente para tentar combater isso aí. Ao longo da pandemia foram crescendo os trabalhos, nossa igreja já se transformou em uma lan house, onde a gente atendeu um computador, nem de ter um acesso à internet, tudo isso de maneira gratuita lá. E assim a gente vai trabalhando. Então, o que eu gostaria de pontuar, né, ainda que de uma maneira muito superficial, talvez, de tentar pensar em soluções que aproximassem o órgão competente aí, né, o setor que cuida dessas questões sociais e todas essas coisas, se aproximar da realidade aqui de uma maneira que ela consiga ser mais assertiva em relação à urgência, né? Porque a gente que está do lado de cá, o Padre André pode falar também, existem coisas que são absolutamente emergentes e às vezes a gente não consegue, com essa demora que acaba acontecendo, a gente não consegue, do ponto de vista público, a gente não consegue tempo hábil, né? A fome é para agora, né? A fome não é para
daqui a dois meses, um mês, enfim. Então, fica aqui o meu comentário. Espero poder ter, de alguma maneira, chamado a atenção sobre essa questão. E, mais uma vez, fico muito grato, feliz por, além de ser um trabalhador dessa seara, poder saber que nessa reunião que a gente está, tem muita gente disposto, muita gente interessada e muita gente com o propósito de cumprir mais do que uma responsabilidade social, mas uma missão que Deus nos ordenou, né? De ir a todo mundo e cumprir com aquilo que Ele nos propôs. Todos nós somos missionários, né? Eu brinco que esse despertador toca para todo mundo e levanta quem quer. Tá bom? Muito boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade e vamos continuar aqui aprendendo. Grande abraço a todos. Obrigado, pastor Rodrigo, pelos seus apontamentos, a sua reflexão muito importante, oportuna, que nos traz esta questão da solidariedade com aqueles que passam fome, que não assim, não são poucas famílias na região do Campo Grande, principalmente, né? E a fome não espera, não dá para dizer, olha, Deus te acompanhe e amanhã eu vou te socorrer com uma cesta. É agora, a fome é agora. Então, pastor Rodrigo, obrigado pelas suas contribuições. Quero só lembrar que na reunião da sessão da Câmara, a reunião extraordinária, eu fiz falas justamente sobre esse tema, né, solicitando, cobrando o prefeito que coloque o auxílio emergencial o mais rápido possível. A prefeitura está fazendo um estudo, um levantamento, segundo a informação que nos chegou, mas isso tem que ser mais rápido, né? A fome não espera, a fome está aí e nós precisamos nos ajudar, sem dúvida nenhuma, mas a prefeitura, como órgão máximo, né, de administração do nosso município, é que nos puxa para esta ação solidária, e o prefeito tem feito algumas ações, mas precisa botar, digamos assim, energia nesta questão e fazer chegar à população carente este auxílio, principalmente desburocratizando estas entidades que podem se ajudar e fazer com que chegue para toda a população esse auxílio tão necessário. Eu já mandei uma mensagem para a nossa assessoria aqui, viu, pastor Rodrigo? Vamos pedir uma reunião com o ISA para a gente discutir melhor esta questão da distribuição dos alimentos, aí do ISA, enfim. Penso que é uma ação que nós não podemos esperar. Temos que fazer isso quanto antes, né? Muito bem, vamos seguir aqui com os nossos trabalhos. Não sei se chegou aqui a nossa mãe de santo para fazer a apresentação, senão a gente vai ouvir os nossos vereadores. O vereador Paulo Búfalo está por aqui. Agora a gente passa ao debate, né, entre os vereadores, e o vereador Paulo Búfalo por aqui, então, vai iniciar esse debate. Paulo Búfalo, você está por aí? Ah, sim. Então eu anotei aqui algumas coisas, quero também fazer alguns questionamentos, mas queria passar ao vereador Paulo Búfalo, que é o nosso relator aqui da comissão, para suas perguntas, as suas colocações. Paulo Búfalo, por favor. Cecílio, eu farei aqui as considerações, mas fique à vontade caso chegue mais alguma liderança religiosa para poder me interromper. Eu destacaria aqui duas questões, Cecílio, que a gente já vem trabalhando nos encontros anteriores da comissão, e foi muito oportuna aqui as duas falas, né, das lideranças religiosas, que apresentaram um panorama um pouco mais consistente das lutas aí da região, e o pastor Rodrigo trazendo essa questão que diz respeito
a agilidade das tramitações. Então, é muito relevante isso para lidar com aquela questão que nós falamos nas reuniões passadas da participação popular, né? De que as políticas, sejam elas de saúde, educação, da área de assistência, que elas não cheguem, elas não aconteçam sem o devido diálogo com a população. Nós sempre temos utilizado o exemplo do Bassoli, né, como a população que foi deslocada de outras regiões para lá, sem o devido diálogo e para condições muito mais precárias do que elas viviam anteriormente, num contexto de que elas tinham uma relação de sociabilidade na sua região, tinham uma relação na escola, no centro de saúde, com a sua comunidade, e é arrancada nesse processo para constituir um outro bairro a partir de uma situação muito precária que os governos ofereceram a ela. Então, enfatizar que o nosso relatório obrigatoriamente terá que tratar dessa questão como uma questão central. É preciso que sejam os dispositivos do plano diretor, seja os empreendimentos, as políticas urbanas, os investimentos sociais, passe essencialmente pelo diálogo e pelo protagonismo da população. Essa história que o padre traz aqui nos ampara a defender isso no nosso relatório, a colocar isso como uma questão central. Então, requisitar, inclusive, né, que o padre nos forneça essa sua apresentação. Nós temos gravado, evidente, mas os registros fotográficos dessa memória para nós é muito importante. Então, quando for se pensar um novo investimento na região, por exemplo, um centro de saúde, o prédio ele precisa vir constituído já com uma visão da instalação do Conselho Local de Saúde, da relação desse Conselho Local com os outros conselhos. Então, essa é uma questão que eu queria destacar. Um segundo aspecto, Cecília, como nós, naquela discussão primeira do plano diretor, um dos temas foi a conexão entre as regiões do distrito do Campo Grande com o distrito do Ouro Verde, chegando na região do Campo Belo, portanto, a região do aeroporto. Nós discutimos aquela questão da conexão, do deslocamento de pessoas, para que nós possamos ter outras centralidades, né? Nós temos que trazer aqui um tema que o padre levantou também, que é o debate de meios de transporte mais limpos e mais eficiente, nem eficiente, mas que atenda a população com melhor qualidade. Porque quando a gente fala do transporte, por exemplo, e falamos de transporte sobre trilhos para transportar pessoas, logo vem o debate na sequência, e assim, os poderes públicos precisam mudar essa reflexão, porque a ideia primeira que vem é a ideia de que é preciso haver viabilidade econômica antes de ter a preocupação ambiental, da qualidade de vida da população. Então, quando tratarmos dessa questão da ligação entre os distritos e com regiões ativas de polos
que tenham outra característica social e econômica, nós precisamos pautar essa questão do transporte ferroviário. Além das ciclovias, é evidente que sempre há um grupo nessa região muito importante, e nós precisamos aqui colocar, então, os dois temas no nosso relatório. E, por último, essa questão da desburocratização. De fato, essa participação, muitas vezes, ela esbarra muito na burocracia. Existia um samba do... talvez Ataúfo Alves, alguma coisa assim, que falava desse estado burocrático. Então ele dizia: espera mais um ano que eu vou ver o que posso fazer. Volta na semana que vem porque perdi o seu requerimento. Uma coisa semelhante a isso. E isso prevalece em muitas situações, a tal ponto de quando as pessoas, por exemplo, precisam buscar um direito delas, elas encontram várias barreiras e figuras que acabam se dispondo a intermediar, até desviando o foco daquilo que é o seu papel. Por exemplo, nós parlamentares. A população de qualquer parte da cidade, ela precisa, a sua reivindicação, ela precisa chegar ao poder público, ao poder executivo, por exemplo, quando essa reivindicação cabe ao poder executivo, ela precisa ter esse acesso direto, sem ter que passar por intermediários. Então, se ela tem um problema no centro de saúde, ela precisa ter como dialogar diretamente com o executivo, com quem tem o papel final de executar a obra, de responder por essa demanda. Então, dessas apresentações que nós tivemos aqui hoje, eu tiraria esses 3 aspectos assim como muito relevantes para compor aqui o nosso relatório. Joia. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo, sempre preciso em suas análises e captando, de fato, aí a mensagem, e a essência das apresentações, das contribuições dos nossos convidados. Muito bom. Quero, antes de dar sequência aqui, anunciar que você que está nos assistindo pela TV Câmara ou está nos acompanhando aí pela rede social, pode nos mandar pergunta. O telefone do WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta, é o DDD 19 97829 3776. Vou repetir, 19 97829 3776. Pode mandar a sua pergunta, a gente encaminha aqui para os nossos convidados e responde na medida do possível. Se você quer mandar por e-mail uma contribuição para a nossa comissão, também pode. Use o e-mail comunicação sem o C, sem cedilha. Então fica comunicacam@campinas.sp.leg.br. Também você pode se utilizar desse e-mail e mandar a sua mensagem. Você está assistindo, mas não é ao vivo, em outro momento, e também você quer mandar a sua mensagem, pode usar o e-mail mandatocecilio@gmail.com, e também nós vamos te responder e acolher aí a sua sugestão para a nossa Comissão de Estudos do Campo Grande. Bom, como disse o vereador Paulo Búfalo, já ia apontando e acolhendo várias sugestões, eu só faço um destaque, ou 2 aqui importantes, e na fala do Padre André, ele traz a questão do corredor BRT, portanto, o transporte na região do Campo Grande carece a atenção, não só pela obra física de construção do corredor BRT,
e embora seja uma obra importante, necessária, mas, como disse bem o Padre André, talvez esteja atrasado, portanto, a vida útil desta obra seja diminuída em função das novas tecnologias e, principalmente, do crescimento da região, né? Também os problemas que precisam ser corrigidos na construção desta obra, na implementação está sendo feito. Nós estamos acompanhando, fizemos já alguns apontamentos do ponto de vista de estrutura da obra que está ali, tá certo? Os abrigos que estão sendo construídos, né, as estações de transferência, o piso que em muitos pontos tem desnível, a captação da água de chuva, o escoamento desta água de chuva, a arborização do corredor. A gente sabe que, do ponto de vista paisagístico, ficou muito árido aquela obra, né? Então, compatibilizar essas coisas a gente sabe que não é tão simples, mas é necessário que a gente aponte essas questões para que seja corrigido, o poder público possa ir corrigindo isso. A outra área que também o Padre André fez menção é em relação à educação. É fundamental que a região possa dispor de equipamentos de educação. A gente sabe da dificuldade que estamos atravessando a pandemia, e aqui faço esse registro, né, do nosso respeito às famílias enlutadas, essa questão da Covid-19, que é muito triste esse momento que estamos passando, é lamentável, essa falta de vacinas, e, enfim, não é esse que eu quero destacar, e sim a questão da educação em si, da gente dispor de mais equipamentos de educação naquela região para atender aos 190 mil moradores, né, estimativa que se tem, que residem ali na região do Campo Grande. Portanto, precisamos olhar para essa questão também, que foi apontado pelo Padre André. Também vale destacar, e o Paulo Bufo até vereador fez referência a isso, das ligações entre os bairros, porque o crescimento depende também da circulação de mercadorias e das pessoas e do ir e vir, enfim. É importante a gente ficar atento a isso, né, das diretrizes viárias e também da ocupação dos chamados vazios urbanos. Nós discutimos um pouco essa questão já nas reuniões anteriores, e é importante a gente não perder de vista que empresas possam se instalar ali naquela região, que tem áreas muito grandes que possibilita isso, a proximidade ali com as cidades de Hortolândia, Montemor, o aeroporto, enfim, também tem potencialidades, né, digamos assim, no Campo Grande, que a gente precisa apontar. Mesmo do ponto de vista ambiental, né, tem dificuldades, mas pode essas dificuldades serem usadas como uma potencialidade do ponto de vista de recomposição das matas ciliares, das nascentes. Isso gera emprego desde que o poder público seja um indutor, né, possibilitando que essa deficiência possa ser aproveitado e apontado ali com ações para corrigir esses problemas, né? Quero, por fim, destacar na fala do pastor Rodrigo, importante dizer que o pastor Rodrigo, viu, o vereador Paulo Búfalo, também é artista, ele tem CD gravado, ele é músico, né? Então ele não tocou nisso, mas é também uma qualidade do pastor Rodrigo que a gente destaca aqui, se ele quiser fazer menção a isso, porque através da música ele também dialoga com a juventude e agora, claro, não está podendo fazer os eventos presenciais, mas ele tem este dom da música, e como o senhor fez menção aí a música, né, o pastor Rodrigo, né, também traz esse dom de conversar com a juventude, com a população através da música, né? E, inclusive, na escola do Jardim Rocim, da escola estadual Maria Esther Andion Bueno, ele desenvolve um trabalho ali muito importante de escuta àquela juventude que precisa desta atenção. Então, pastor Rodrigo, a gente agradece muito a sua dedicação à comunidade do Campo Grande. O senhor nasceu ali, né? E interessante que em 89 eu estava me mudando para Campinas, estava chegando em Campinas, né? Veja como é
as coisas, né? Bom, quero voltar aqui a palavra para os nossos convidados fazerem aí as considerações finais e as respostas a essas considerações nossas. Também registro que a vereadora Débora Palermo nos mandou aqui a justificativa, ela está fora de Campinas, por isso não está aqui conosco, participando da comissão, mas nos avisa que está acompanhando através da TV Câmara. Podemos começar por o pastor Rodrigo, depois Padre André para suas considerações e finalizamos com os vereadores. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo nos ouve? Enquanto ele se prepara para fazer aí uso da fala, se ele ainda estiver aqui na sala, né? Acho que está assim. Pastor Rodrigo, enquanto ele se prepara para fazer uso da fala, repetir aqui os meios para a sua pergunta. Você que está nos acompanhando, pode fazer a sua pergunta através do telefone, né, o WhatsApp 19978293776. Ou, se quiser mandar um e-mail para comunicacão@campinas.sp.leg.br, ou também o outro e-mail mandatocecilio@gmail.com. Pastor Rodrigo, nos ouve? Acho que o pastor Rodrigo está com alguma dificuldade para fazer uso da fala agora. Eu queria consultar, então, o Padre André. Pode fazer aí as suas considerações a partir dos nossos comentários e a sua saudação final. Muito bem. Eu quero agradecer de modo especial, né, a fala que nós estamos tendo hoje aqui, ter colocado, Cecília, a importância da religiosidade, das lideranças religiosas, nessa comissão, nessa discussão. E até ao invés das fotos, como falou o vereador Paulo Búfalo, eu vou verificar se eu tenho aqui, não sei se o Cecílio tem por lá, mas eu acho que nós poderíamos presentear bom, o Cecílio eu sei que ele tem, mas o Paulo Búfalo, os outros dois vereadores, com um exemplar, o pastor Rodrigo também, com esse livro aqui, das Memórias do Campo Grande. Vai ter muita coisa registrada. Quando ficar pronto da irmã Genô, vai ter coisa do Campo Grande dele também, manda também. E, ao mesmo tempo, também presentear vocês com a Laudato Si e com a Fratelli Tutti. Aqui o Papa tem um capítulo só para vocês, vereadores, homens da política. Ele fala muito claramente, abertamente, na Fratelli Tutti também. É claro que o Papa Francisco, quando jovem, não era militante, mas era muito ligado ao peronismo, e hoje ele traz, assim, uma mensagem forte, alguém que foi sempre inserido nisso. Eu acredito que é muito importante destacarmos que, como falou também o vereador Paulo Búfalo, nessa questão do transporte, é inaceitável Campinas não cogitar um transporte férreo. Eu olho para ele, eu fico olhando, meu Deus, agora... Também quando uma população ela é oprimida a não pensar, ela não exige, não é? Ela é acostumada a fazer aquilo. Então, isso é complexo, Eu confesso que quando eu preciso ir ao Rio de Janeiro e a São Paulo, meu prazer é andar sempre no metrô. Tá, né? Aqueles meios de transporte, porque eles são eficientes, são rápidos. Mesmo que você tenha que ficar de pé, você sabe que você vai chegar logo ao seu destino, não é? E barato. Liga tudo o que precisa. Então, também como o Cecílio destacou, a importância de termos infraestruturas inteligentes, não é? Mas eu destaco uma coisa que nós precisamos levar à frente. Eu acredito muito nesse trabalho que vocês estão fazendo da comissão, porque é o ver, julgar e agir. Se nós não vermos a realidade, vocês estão trazendo profissionais muito bons para estar falando das outras posições, não só secretário, trouxeram pessoas que têm uma visão ampla e ao mesmo tempo com o pé no chão, para que possa se pensar aquilo que não foi pensado inicialmente, não é? As estruturas para esse lugar. Mas a história aqui, no livro das Memórias do Campo Grande, já deixou claro, porque não foi pensado. E, obviamente, existem aqueles que não vão querer pensar. Como vocês estão pensando isso, eu parabenizo e acho excelente o trabalho que vocês têm feito e poderão prosseguir fazendo. Eu queria também, de modo especial, dizer que
Pastor Rodrigo, eu estou aqui aberto nós temos uma grande comissão ecumênica no Campo Grande. Meu grupo de pesquisa é formado por um padre, que sou eu, um pastor batista, o Cristiano, e um pastor luterano, que é o Laerte. E, olha, tem sido uma experiência muito rica, muito interessante, porque o que nos une é a fé e as pessoas. Então, isso tem feito um caminho muito bonito. Eu tenho tido muitas experiências agradáveis, promissoras nesse grupo de pesquisa ecumênica. Confesso que eu acho que é até melhor que fazer com um grupo de padres, né? Um grupo, cada um de uma fé, é até melhor para fazer isso. Nós olhamos aquilo realmente que é o centro, né? Da beleza do amor. E que nós possamos estar sempre à disposição e, quando possível, nos encontrarmos. Até a minha casa aqui eu abro para receber a comissão do Campo Grande, para tomar um café, bater um papo, o pastor Rodrigo também, os demais pastores que conhecerem, para que nós façamos com que a nossa presença seja realmente o lava-pés, não é? Tenhamos sempre a coragem de abaixar, pegar a jarra. E eu acho bonito nos evangelhos, porque só João escreve isso. Porque ele termina o evangelho falando do amor. Né? Ele foi o primeiro a entender o amor na comunidade de Jesus. E se nós entendermos o amor na comunidade de Jesus, a sociedade vai para frente. Eu fico contente de ter falado aqui com o pastor Rodrigo, porque a preocupação se torna a mesma de Jesus. A mesma de não deixar com que a fé seja manipulada. Inclusive, pastor Rodrigo, vamos aproveitar e fazer uma reuniãozinha rápida. Se precisar de algum alimento desse reunião da semana passada, pode pegar meu contato aí com o Cecílio, quem tiver aí do pessoal aí, que a gente manda para entregar para vocês aí no Rocinho. Porque agora é uma hora que ninguém pode pensar quem vai fazer a caridade, como foi falado, né? Agora é uma hora que temos que correr. Tem uma cena muito bonita de João 23, Papa João 23, quando ele foi para a Bulgária, e teve um terremoto que a igreja ortodoxa foi destruída. E quando ele foi levar pão para eles que estavam chegando na cidade, uma das pessoas da comunidade ortodoxa queria que eles fossem embora porque eles eram católicos e queriam jogar pedras neles. E até então, né, o bispo Ângelo, que depois se tornou João 23, vai lá, insiste em levar, não falava búlgaro, alguém falou para ele assim: se você não tiver pecado, então atira a pedra. Falou em búlgaro para ele. Para aquele fiel ortodoxo. E é bonito que o patriarca estava atrás, escutou e falou, ele falou de Jesus. E eles, né, se encontraram, conversaram, e o nosso amigo Ângelo Roncalli fez uma grande loucura. Emprestou dinheiro para os ortodoxos reconstruir a igreja sem ter um centavo na cúria na Bulgária. E Roma não mandou dinheiro, teve que vender as imagens, teve que vender quadro, vendeu tudo que tinha na igreja para pagar lá. Mas antes da comunidade ortodoxa ir embora, ela fez uma homenagem muito bonita para o Ângelo Roncalli. Foi lá, agradeceu, disse uma frase, que é uma frase que deve ser muito importante para nós hoje. Um verdadeiro irmão se reconhece na hora da necessidade. Ou seja, né, é isso que nós vamos fazer agora. Entre irmãos, diante do que acontece com a Covid, nos socorrermos, mas também, como irmãos, construirmos aqui um lugar melhor. Então, obrigado, vereadores, obrigado, pastor Rodrigo, todos que nos acompanham. Uma boa tarde. Obrigado, Padre André, sempre com sábias palavras, nos brindando aqui nesta comissão e com sugestões importantes. Pastor Rodrigo, o senhor tem a palavra aí para seus comentários e suas considerações finais. Por favor. Pois bem, mais uma vez, muito agradecido aí a todos. Obrigado aí pelo convite, pastor André. Sem dúvida nenhuma, vamos ter uma oportunidade de poder estar junto e colocando essas causas em pauta aí para a gente poder aprender e crescer junto. Fico muito feliz, mais uma vez, reforço essa fala de que bom que nós podemos perceber uma grande evolução, né, no que diz respeito à nossa região. Por estar ali há tanto tempo, a gente conseguiu observar desde o começo cada conquista, cada pequena vitória, e sem dúvida nenhuma pensando também que ainda há um grande caminho a ser percorrido, né? E a minha
meu comentário aí para que a gente pudesse encerrar esse momento, pelo menos aqui da minha parte, é dizer que às vezes falta um pouco para as pessoas o pensamento de que a gente gasta muito tempo com demandas de divergências, né? E eu acho que a gente precisa investir melhor o nosso tempo e se juntar por aquilo que nós somos unânimes, né? Então, eu não tenho dúvida de que a política se torna uma ferramenta na mão de Deus, a boa política, aliás, se torna uma ferramenta na mão de Deus. Nós, representando aqui igrejas cristãs evangélicas ali na região do Campo Grande, também temos a nossa parcela de responsabilidade. Em um momento onde todo mundo fica querendo, né, uma separação, né, porque eu sou da tribo 1, eu sou da outra tribo, enfim. Eu prefiro ficar com Romanos 8, que diz assim, né? Ainda que a gente fique querendo se separar, Romanos 8 diz assim, mas quem nos separará do amor de Cristo? Então eu acho que é isso que precisa pautar o nosso coração, seja na política, seja na vida cotidiana, seja no engajamento social. É para isso que a gente existe. E eu fico feliz, muito feliz de poder, de alguma maneira, se um dia a gente conseguir causar um incêndio, no bom sentido, né? De sanidade, de devoção, de se importar, quem sabe, nesse momento, então, vamos viver de novo o que está descrito em Atos lá. Uns olhando para as causas dos outros e todo mundo vivendo em harmonia, e assim o povo ia crescendo e sendo salvo. É nisso que eu creio. Eu agradeço cada um dos vereadores aí que dispuseram desse tempo. Muito obrigado, Cecílio, muito obrigado aí, Paulo Búfalo, pastor André, o padre André, todos que estão aí participando, Isabel, e toda a equipe técnica. E eu agradeço demais por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém, obrigado, pastor. Deus abençoe também. Ia passar a palavra ao ADECI, que está na assessoria do vereador Gustavo Peta, aí para a sua consideração. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer aqui a todos que participaram e dizer que foi muito importante, foi muito rico o debate, né? Acho que a gente trata uma questão aqui importante. Quando o padre André falou, é o seguinte, sobre essa questão das pessoas que vêm para Campinas, e eu também não sou daqui, eu nasci no Sul, meu pai foi transferido a trabalhar para cá, e quando eu vim para Campinas, fui morar em Barão Geraldo. E essa questão do Campo Grande, Ouro Verde, eu lembro até assim, que até tinha uma professora na escola que fazia uma piada, falava assim, olha, se você não se comportar, eu vou te mandar estudar lá no Campo Grande. E eu não conhecia, então eu queria saber o que era o Campo Grande. Aí depois que eu ingressei no movimento estudantil, eu comecei a acompanhar as escolas, Leão Valerier, Edson de Chaves, Elvira, e aí eu pude conhecer e aí entender assim, que aquele preconceito que a professora tinha era fruto de um descaso. Eu estou dizendo isso há 20 anos atrás. Imagina se hoje tem muita necessidade ainda na região, há 20 anos atrás a situação era muito pior. Então, eu acredito que a gente precisa, assim, com essa comissão aqui, através dos trabalhos, com o relatório do vereador Paulo Búfalo, a gente tirar uma série de encaminhamentos, uma série de ações em relação à região. A questão da saúde, como ele disse, é importante quando você se pensar em construir um centro de saúde, se pensar numa sala para o conselho local, um espaço para poder debater. E essa interação entre as lideranças comunitárias e também as lideranças religiosas, eu acho que é muito importante. As lideranças religiosas têm um papel muito importante nessa questão de construir essa unidade, de construir essa ação em conjunto. Então, eu queria aqui, em nome do mandato do vereador Gustavo Peta, dar os parabéns, mais uma vez, aos trabalhos dessa comissão e agradecer muito aos participantes, em especial esses de hoje, né? Porque foram, na minha opinião, foi um debate muito, muito rico, muito importante. E lembrar que é bem isso mesmo, a gente precisa ter união e nesse momento não dá para a gente, eu ajudo os meus e deixo aqueles, não. A união, e é muito importante. Isso é a verdadeira
espírito, né? Eu também não sou católico, mas sou muito fã, digamos assim, do Papa Francisco. Eu acho que ele é um homem que veio no momento certo para poder conduzir essa união entre os católicos e a união com as outras religiões. Então, fico muito feliz em poder estar participando também aqui. Muito obrigado a todos. Viu? Obrigado, Adeci. Bom, suas contribuições, sua mensagem importante. Vereador Paulo Búfalo, a palavra para fazer as suas considerações finais. Opa, Cecílio, agradecer novamente aí a participação, né, dos religiosos que estiveram aí, e só corrigir a citação que eu fiz na fala anterior. A música é do Noel Rosa, e ela diz o seguinte: espera mais um ano que eu vou ver o que posso fazer, não posso resolver nesse momento, pois não achei o seu requerimento. Então é um pouco isso que traduz o drama da população quando a gente fala dessa questão da burocracia. É evidente que nós precisamos mudar isso. É isso. Joia, muito obrigado, vereador Paulo Búfalo. Com isso, nós vamos chegando ao final ao final dos trabalhos de mais um encontro nosso da Comissão Especial de Estudos e Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Quero agradecer a participação de todos que colaboraram, que estiveram aqui presente com a gente, o cerimonial aqui da Câmara Municipal de Campinas, a equipe da TV Câmara, todos que nos ajudam a fazer com que a Câmara seja esse espaço de debate, de diálogo, de escuta, e é isso que a gente busca com esta comissão. Escutar a população da região do Campo Grande, mas não só, também a região da cidade, a população da cidade, né, trazendo as suas demandas, que possam ser encaminhadas, possam ser debatidos e colocados no plano plurianual, para que a gente, ao longo dos anos que se seguem, possamos acompanhar os desdobramentos através da lei orçamentária anual. Então, quero agradecer, quero dizer que essa questão do preconceito e, às vezes, as pessoas com quem eu encontro na região do Campo Grande, muitas vezes, em situações diversas, ainda hoje, se sentem acometidos de preconceito, se sentem envergonhados de dizer que moram em algum bairro da região do Campo Grande. Nós estamos aqui para lutar por vocês, para vocês, com vocês. Nós não vamos fazer transformação nenhuma sozinhos, nós vamos fazer juntos. E é isso que a gente quer buscar. Todos darem as mãos para a gente superar as dificuldades, seja da pandemia, seja da distância da nossa região com o centro, né? Mas juntos que a gente quer transformar essa realidade. E eu tenho certeza que a gente consegue. Estamos dando passo, né? Como o padre André mostrou ao longo da história, a gente vem dando esses passos, pequenos ainda, mas com esperança, com garra, com determinação, tenho certeza que a gente chega lá, juntos. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Declaro encerrado aqui os trabalhos da comissão de hoje. E assim a gente encerra a nossa transmissão ao vivo, lembrando que para rever esta reunião, basta entrar no YouTube da TV Câmara Campinas ou no Facebook da TV Câmara Campinas. Fique agora com a nossa programação normal. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. TV Câmara Campinas.